Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo na educação matemática aqui no Brasil. Vamos focar especialmente nos mais novos, sabe? Educação infantil, primeiros anos do fundamental. Afinal, o que é matemática e como a gente ensina isso para a criançada? Oi, exato. A gente vai olhar para as definições, um pouco da história também, que é super importante, e claro, o papel do professor, as diretrizes oficiais, tipo a BNCC, tudo baseado em material pedagógico e acadêmico que a gente andou estudando. Perfeito. A ideia é essa mesmo. Desvendar os conceitos, os desafios, como é que se estrutura esse ensino da matemática no país, principalmente nessas fases iniciais que são, tão importantes. Então, bora lá. Para começar, de onde vem essa palavra matemática? Olha, vem do grego, mathematike, e significa algo como aquilo que se pode aprender. É interessante, né? E já na origem, dá para ver que ela é muitas coisas ao mesmo tempo. Uma linguagem, um conjunto de ferramentas, uma atividade, uma forma de pensar. E tem aquela velha questão, que a gente sempre ouve. A matemática foi criada por nós ou ela já existia e a gente só descobriu? Ah, sim. Esse é um debate filosófico que vem de longe. Platão, por exemplo, achava que os objetos matemáticos eram ideias perfeitas que a nossa mente conseguia acessar. Já Aristóteles pensava diferente. Ele acreditava que a gente descobria e construía a matemática a partir do que a gente percebe com o sentido, sabe? Com o mundo ao redor. Mas, independentemente dessa origem, hoje a gente vê a matemática como uma ciência que ajuda a estruturar o conhecimento, a criar conceitos, técnicas para entender os fenômenos. E no dia a dia? Porque às vezes parece tão distante, mas não é bem assim, né? De jeito nenhum. Ela está em todo lugar. Ajuda a resolver problemas, a organizar o raciocínio lógico. E o mais legal é ver como as crianças, muito antes de irem para a escola formal, já usam matemática brincando. É verdade. Contando os carrinhos, dividindo bala com um amigo. Exato. Comparando qual pilha de blocos é mais alta, isso tudo já é matemática em ação de forma bem intuitiva. E é aí que entra a tal da educação matemática. O que ela é, exatamente? Isso. A educação matemática é um campo de estudo, mais recente até. Ela não foca só na matemática pura, mas nos problemas de como se ensina e como se aprende matemática. Ela propõe ver a matemática como uma prática social, sabe? Algo conectado com a vida do aluno, que vai além de decorar a fórmula. Entendi. É uma visão mais ampla, mais conectada com o mundo real e envolve outras áreas também, né? Tipo filosofia e história da matemática. Exatamente, tecnologia, etnomatemática, que olha como diferentes culturas usam matemática, a formação dos professores, é bem interdisciplinar. E você falou da história da matemática, porque olhar para trás é importante para ensinar hoje. Olha, voltar na história ajuda a responder aquela pergunta inicial: foi criada ou descoberta? Mostra que a matemática não apareceu do nada, pronta. Ela foi uma construção humana ao longo de séculos. Surgiu das necessidades das pessoas, contar o rebanho, medir terra para plantar, construir, navegar. Autores como D'Ambrosio, Mendes, o Miguel, eles batem muito nessa tecla. Então levar isso para a sala de aula pode, tirar aquele peso da matemática. Aquela coisa de ser algo muito abstrato, difícil. Precisamente. Ajuda o aluno a perceber: opa, isso aqui foi gente que fez para resolver um problema. Isso desperta a curiosidade, mostra o porquê das coisas existirem. Entender a necessidade prática, social, econômica que levou àquele conceito pode motivar muito, sabe? Ajuda até a superar alguns bloqueios. Não é à toa que a própria BNCC recomenda usar a história da matemática para isso, para dar contexto, despertar o interesse. Legal. E aqui no Brasil, como essa área de educação matemática se desenvolveu? Tem uma história própria? Tem, sim. Ela começou a ser reconhecida como campo de estudo mais para o fim do século XIX, comecinho do XX. No início, como o Biratan D'Ambrosio menciona, era muito vista como sinônimo de boa didática. O foco era cumprir o programa, sabe? E verificar se o aluno aprendeu com provas bem rigorosas. Mas a gente sempre ouve falar de dificuldades com matemática na escola, né? Resultados baixos. Sim, historicamente, a gente enfrenta esses desafios. Desempenho que podia ser melhor, aquela percepção de que a matemática é abstrata, longe da vida.
E isso levou a uma busca constante por tornar o ensino mais atraente, mais conectado, até mais divertido. O contexto do país também influenciou muito. Início do século XX, urbanização, indústria crescendo, mas ao mesmo tempo, muito analfabetismo. Tinha uma pressão para modernizar o ensino. E teve algum movimento específico que marcou essa mudança? Teve. Na década de 70, o movimento internacional da matemática moderna chegou forte aqui. E isso impulsionou a criação de grupos de estudo muito importantes, como o GEM em São Paulo, o GPEM no Rio, o GPEMPA lá em Porto Alegre. Esses grupos foram fundamentais para começar a repensar como se ensinava a matemática no Brasil. E hoje em dia, como está o cenário? Olha, hoje o Brasil é um polo importante de pesquisa em educação matemática, reconhecido internacionalmente. O debate é super ativo, em todos os níveis, desde a educação infantil até a pós-graduação. E um ponto que está sempre em discussão é a formação do professor, né? Como preparar bem quem vai ensinar. E nesse cenário atual entra a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O que ela é exatamente? A BNCC é um documento normativo. Ou seja, ela define o que é considerado essencial que todos os alunos aprendam na educação básica. Ela não surgiu do nada, veio depois da Constituição de 88, da LDB de 96. Antes dela, a gente tinha os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. A versão para educação infantil e ensino fundamental foi aprovada em 2017. Certo. E como ela organiza o ensino da matemática? Qual a lógica por trás? Ela pensa numa progressão, sabe? Do mais simples para o mais complexo ao longo dos anos. Define competências gerais para toda a educação básica e depois competências específicas para cada área, como a matemática. E aí, detalha os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, basicamente, e as habilidades que o aluno deve desenvolver a cada ano. Uma coisa interessante é que ela valoriza a matemática como ciência lógica, dedutiva, mas também dá muito espaço para experimentação, para descoberta pelo aluno, o que a gente chama de papel heurístico da aprendizagem. E teve alguma mudança grande, alguma ênfase nova que a BNCC trouxe para a matemática nesses primeiros anos? Teve sim. Algumas bem significativas. Por exemplo, a ênfase em probabilidade e estatística desde bem cedo, já no primeiro ciclo do fundamental, e também a necessidade de trabalhar a educação financeira. A ideia é usar dados do mundo real, situações do cotidiano, para ensinar esses conceitos. Entendi. E para organizar tudo isso, ela usa algumas categorias, né? Exato. No ensino fundamental, ela define 5 grandes unidades temáticas, que são como eixos: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. Ótimo, então vamos focar agora nos pequenos mesmo. Educação infantil que vai de 0 até quase 6 anos e os anos iniciais do fundamental, dos 6 aos 10, 11 anos. O que é mais importante nessa fase na vida? Nessa fase o foco do desenvolvimento é super amplo, né? É a criança construindo a autonomia, a identidade dela, conhecendo o mundo, aprendendo a interagir com os outros, desenvolvendo a linguagem. A matemática entra como parte desse pacote todo, desse desenvolvimento integral. E como a BNCC trata a matemática lá na educação infantil? Já tem essas unidades temáticas? Não exatamente. Na educação infantil, a BNCC organiza tudo em torno de 2 eixos principais: interações e brincadeiras. A matemática não é uma disciplina separada, com horário fixo. Ela acontece ali no meio da brincadeira, na exploração do ambiente, muito pela experiência concreta. Manusear objetos, contar, comparar, observar formas, espaços. A antiga pré-escola virou etapa obrigatória, e a base veio para sistematizar um pouco essas práticas, dando um direcionamento. Então o objetivo não é ensinar conta de mais e menos para criança de 4 anos. Não, o objetivo é construir as bases, as noções, ajudar a criança a se aproximar da ideia de número, de quantidade, de espaço, dentro, fora, em cima, embaixo, de tempo, antes, depois. É reconhecer números que ela vê no dia a dia, no calendário, no relógio de brinquedo. Ela poder expressar as ideias matemáticas dela, do jeito dela, com desenho, falando. E, super importante, é ganhar confiança para tentar resolver pequenos desafios. E quando ela passa para o ensino fundamental aos 6 anos,
como essa matemática continua? Aí a matemática vira um componente curricular com tempo previsto na grade. Mas a chave, segundo a BNCC, é justamente conectar com essas experiências que a criança já teve na educação infantil, na família, na comunidade. O foco se intensifica em desenvolver estratégias para resolver problemas de um jeito mais sistematizado. A BNCC fala muito em competência, que é justamente isso: saber usar conhecimentos, habilidades, atitudes para resolver problemas da vida. E aquelas 5 unidades temáticas que a gente falou, elas passam a organizar o ensino. Certo. Então, ao invés da gente ficar listando todas as habilidades de cada unidade, que são muitas, vamos tentar pegar a essência. O que a BNCC trouxe de foco principal para cada uma delas, pensando nesses primeiros anos? Começando pela unidade números. Qual é a grande sacada? Grande sacada de números é ir além de só contar e fazer continha. É desenvolver o que a gente chama de pensamento numérico. Isso significa entender o que os números querem dizer, como eles se relacionam, a ordem, qual é maior, qual é menor, entender o sentido das operações, sabe? Não só fazer a conta, mas saber quando usar uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou divisão, para que serve aquilo. E usar tudo isso para resolver problemas. Envolve também cálculo mental, fazer estimativas, entender como funciona o nosso sistema de números com dezenas, centenas. Começa com a contagem, com a ideia de quantidade na educação infantil e vai avançando no fundamental para resolver problemas mais elaborados, até introduzindo frações, números decimais lá para o 4º, 5º ano. A avaliação também muda, né? A ideia é olhar mais para o raciocínio do aluno, para a estratégia que ele usou, e não só se a resposta final está certa ou errada. Entendi. E álgebra? Álgebra para criança pequena, isso ainda soa meio estranho para muita gente, né? Soa mesmo. Mas calma, não é para ensinar equação com x e y para criança de 7 anos. O foco aqui é no que a gente chama de pensamento algébrico. É a base que vai preparar para a álgebra mais formal lá na frente. O que é isso? É a criança começar a identificar padrões. Sabe, sequência de cor? Azul, vermelho, qual é o próximo? Ou sequência de número? 2, 4, 6, 8. Qual a regra aqui? É entender relações de equivalência, a ideia de igualdade. Tipo, o que eu coloco numa balança para ela ficar equilibrada? É começar a generalizar algumas ideias. Na educação infantil, isso já aparece, de forma implícita, nas brincadeiras de encaixe, de sequência. No fundamental, a BNCC propõe tornar isso um pouco mais explícito, ajudando a criança a perceber essas regularidades, a desenvolver o raciocínio lógico por trás das operações. Ah, tá. Faz mais sentido. É a lógica por trás das coisas, os padrões. E geometria, o que muda nessa abordagem? Na geometria, a ênfase sai um pouco daquela coisa de decorar nome de forma, quadrado, triângulo, círculo, e vai mais para desenvolver a percepção do espaço. É sobre localização. Onde eu estou? Onde estão as coisas ao meu redor? Perto, longe, dentro, fora. É sobre direção, sobre conseguir visualizar mentalmente um objeto, imaginar como ele fica se a gente virar ou dobrar. E entender as propriedades das formas explorando mesmo, sabe? Construindo com blocos, desenhando, desmontando caixinha para ver como ela é aberta. Começa com a criança tendo consciência do próprio corpo no espaço, lá na educação infantil, e avança para uma análise um pouco mais formal das figuras planas e espaciais no fundamental. Legal. E grandezas e medidas? Aqui, o ponto central é entender o que significa medir e por que a gente mede as coisas. Começa com comparações simples. Qual copo cabe mais água? Qual fita é mais comprida? E usando o que a gente chama de unidades não padronizadas. Medir a sala usando os próprios pés ou palmos. Para quê? Para a criança entender a necessidade de ter uma unidade comum, um padrão. Aí sim entram as unidades convencionais, o metro, o litro, o quilo. Essa unidade também inclui aprender a ver as horas, usar calendário, entender o nosso dinheiro. A ideia é que a criança perceba que medir faz parte do dia a dia e aprenda a escolher a ferramenta e a unidade certa para cada situação. E por último, a novidade que você mencionou,
Probabilidade e estatística desde pequeno. Qual o objetivo disso? Para que ensinar isso tão cedo? O objetivo é preparar as crianças para lidar com um mundo que está cheio de informação, de dados e de incerteza também. Começa de um jeito bem simples, bem intuitivo, coletar dados sobre a turma. Quantos meninos, quantas meninas, quantos faltaram hoje? Organizar isso numa tabelinha simples, num gráfico de barrinhas, feito com blocos coloridos. E também trabalhar com a ideia de acaso. O que é certo que vai acontecer hoje? O que é impossível e o que talvez aconteça. Diferenciar essas coisas. No fundamental, isso avança um pouco para analisar chances em situações simples, tipo jogar um dado, qual número tem mais chance de sair, ou analisar informações em gráficos e tabelas que aparecem em jornais, revistas. A ideia é começar a desenvolver um olhar crítico para a informação e entender que nem tudo na vida a gente consegue prever com certeza absoluta. Uau! É realmente uma visão bem diferente, né? Mais integrada, mais conectada com a vida real do que, talvez, a matemática que muitos de nós tivemos na escola. Mas, claro, nada disso acontece magicamente. A figura do professor é central nisso tudo, imagino. Qual é o papel dele nessa nova perspectiva que a BNCC traz? O papel do professor muda, e muito. Ele deixa de ser aquele transmissor de informação, sabe? O dono do saber que só passa o conteúdo para o aluno copiar. Ele passa a ser um mediador, um facilitador da aprendizagem. O trabalho dele é criar um ambiente na sala de aula que provoque a curiosidade, que estimule a investigação, a troca de ideias entre os alunos, a colaboração para resolver desafios. Então, exige mais do professor do que só saber muito de matemática. Com certeza, exige conhecer profundamente não só a matemática em si, mas como as crianças pensam, como elas aprendem matemática nessas diferentes idades, incluindo um pouco dessa história, dessa filosofia que a gente conversou. Na educação infantil, por exemplo, o professor precisa valorizar muito brincar, usar jogos, atividades lúdicas que, quase sem perceber, estão trabalhando noções de sequência, de classificação, de comparação. E nos anos iniciais do fundamental, como esse papel de mediador se concretiza? Continua sendo fundamental. O ponto de partida para o ensino deve ser a resolução de problemas. Problemas que façam sentido para os alunos, ligados à realidade deles. E ao resolver esses problemas, o professor vai mediando para que eles desenvolvam o que a BNCC chama de letramento matemático. Letramento matemático. O que é isso? É a capacidade de raciocinar matematicamente, de representar as ideias, seja com desenho, com número, com palavra, de comunicar o próprio pensamento para os colegas e para o professor e de argumentar, de justificar por que chegou naquela solução. É fazer com que os alunos percebam que a matemática não é só coisa da escola, mas uma ferramenta poderosa para entender o mundo lá fora e para agir nesse mundo. Entendi. Então, se a gente fosse fazer um resumão da nossa conversa, a gente começou vendo que matemática não é só número e conta, mas uma linguagem, uma ferramenta, uma construção humana. Vimos que olhar para a história dela ajuda a tirar o fantasma. Acompanhamos um pouco como o ensino evoluiu no Brasil, até chegar na BNCC, que tenta trazer um ensino mais conectado, mais significativo. E essa BNCC organiza tudo naquelas 5 unidades: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. E, principalmente para os pequenos, o foco é na experiência, na brincadeira, na resolução de problemas que fazem sentido para eles, com o professor atuando como um maestro dessa orquestra, né? Um mediador, exatamente. Acho que o fio condutor de tudo isso é essa mudança de olhar. A matemática como algo vivo, construído pelas pessoas, importante para o dia a dia e que se aprende fazendo, explorando, interagindo, buscando soluções. A BNCC quer dar um mapa, uma direção para essa jornada, mas é ali, na sala de aula, com a sensibilidade e a mediação do professor, que a mágica acontece. Pois é. E ouvindo tudo isso, fico pensando numa coisa. Se o ensino está mudando tanto, né? Valorizando a aplicação, o processo, o raciocínio do aluno, a colaboração, como é que a avaliação consegue dar conta disso?
Como a gente pode ir além daquela prova tradicional de marcar X ou dar a resposta final, para realmente saber se as crianças estão desenvolvendo essas competências mais complexas que a BNCC propõe? Como a gente consegue capturar essa compreensão mais profunda, mais prática da matemática? Olha, essa é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes questões e um dos maiores desafios que a gente tem hoje na educação matemática. É um ponto crucial para a gente continuar pensando e pesquisando. Fica aí a reflexão, então. A gente agradece muito a companhia de todos nessa exploração sobre o ensino da matemática nos primeiros anos. Foi muito bom. Foi ótimo! Até a próxima!